Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Estamos começando hoje a série Aceleração. Algumas pessoas por aí já estão desanimando porque chegou no meio do ano e não realizaram nada, mas essa igreja aqui só tem gente vitoriosa, só tem povo próspero, abençoado. Enquanto muitos estão diminuindo o ritmo porque está no meio do ano, nós vamos acelerar mais. Na unção do Espírito Santo, no poder de Deus, nós não vamos parar. Já falou com o seu irmão e bate na mão dele e fala assim: nós não vamos parar. Ou melhor, fala assim: nada vai nos parar. Eu avisei para trazer caneta, papel, ou celular, ou bloco de anotação, porque hoje você tem que pegar essas chaves aqui. Só que hoje em dia ninguém anota, porque fala assim: depois eu vejo no YouTube, né? Anota aí. Então é o seguinte, presta bem atenção. Quem aqui quer aceleração na sua vida? Então deixa eu te perguntar, aceleração para quê? Aceleração para onde? Aceleração para onde? Pergunta para o seu irmão: para que você quer aceleração? Para onde você está indo? Hein? Já sabe para onde você está indo? O que é essa aceleração? Aceleração de propósito. Fala comigo: aceleração de propósito. Depende de estar nos lugares certos. Deus criou lugares antes de criar pessoas. Deus preparou lugares para depois criar pessoas. E hoje nós vamos falar da geografia que acelera o propósito. Você pode agora, se você conseguir, não sei se tem jeito de fazer isso aqui, se assentar calmamente, sem dar glória a Deus, você consegue? Hã? Por falar em lugar, hein? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Olha só, hoje pela manhã a Alcione estava aqui, ela me procurou ali: pastor, eu já fui para várias igrejas, mas em todo lugar eu ia para bater cartão, porque eu não estava feliz em lugar nenhum, eu saía de lá vazia. Eu quero dar graças a Deus por essa igreja, porque quando eu vim para cá, e está aqui o filho dela que é a minha testemunha, né? Ela falou: a minha vida, pastor, os meus caminhos se abriram. Eu tenho cada dia mais saúde, mais alegria, felicidade. Ela estava falando por causa, irmão, não é à toa que aqui é o seu melhor, porque a aceleração de um propósito está nos lugares certos, com as pessoas certas. Não foi só eu que tive a vida atrasada por estar em lugares errados. Não fui só eu que atrasei minha vida por estar em companhias erradas. Parece que eu posso ver daqui muita gente que passou, ou talvez esteja passando por isso. Lugares errados, pessoas erradas, atraso de vida, de propósito, de saúde. Quem está me entendendo? Aquele paralítico que foi levado pelos seus amigos para Jesus curar, ele foi curado, porque eles levaram o amigo para o lugar certo.
Onde os seus amigos estão te levando? Olha bem nos olhos das pessoas, só fala assim: onde os seus amigos estão te levando? Agora eu vou fazer uma pergunta: onde é que você está levando seus amigos? Você trouxe algum aqui hoje? Peraí, não, isso aqui de manhã não veio não, agora do céu, ó. Onde seus amigos estão te levando, eu não sei, mas onde você está levando eles? Para cá você trouxe? Você trouxe para cá? Para o lugar certo, para o seu melhor lugar? Vamos profetizar? Fala assim: eu vou trazer, pastor, em nome de Jesus. Vamos começar por nós. Nós estamos no lugar certo? Bom, quando o Diamante 620 era um lugar para muitos incerto, era um lugar para muitos ali, lugar de desistir, de não se envolver, Deus nos envia para um lugar incerto, mas eu tinha no meu coração que quando Deus envia, o lugar é certo, Ele vai prover, vai promover, Ele vai proteger. E aí nós viemos para cá, Alterosa 65. Eu nem sei qual vai ser nosso novo número, mas o lugar eu já sei. Você que está nos visitando hoje, esse terrenaço aqui em frente vai ser a nossa futura sede. E assim Deus vai nos colocando de lugar em lugar. Olha que Deus disse para Moisés, Deuteronômio 2, do 1 ao 3. Moisés está dizendo assim: nós viramos e seguimos para o deserto, a caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me disse. E muitos dias rodeamos, fala comigo, rodeamos. Olha só, ele está falando que rodeou a montanha de Seir. Talvez alguém esteja aqui nessa noite andando em círculos que não terminam, é sempre assim, é de doença, de maus relacionamentos, decepções, não dá certo em nenhum lugar que trabalha, ciclo, está andando em círculos e em ciclos intermináveis. Versículo 2: então o Senhor me falou dizendo: tendes rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Deus está falando assim: chegou a hora de vocês andarem para o destino. Chegou a hora de vocês andarem para o lugar do propósito. Chegou a hora de parar de rodear e acelerar para o lugar onde eu quero que você esteja. Lugar de promessa, lugar de bênção, lugar de prosperidade, lugar de alegria, lugar de multiplicação. Norte, sempre quando você vai usar uma bússola, ela aponta para o norte. Vamos pensar assim. Fala comigo: norte é propósito, destino. Sul, a história que eu deixei. Vou fazer muitas perguntas essa noite, vou falar algumas coisas que é bom você gravar. Mas eu quero só dizer algo. O que você fez até hoje, bom, não dá para voltar para resolver. Talvez você tenha deixado para trás uma história de desespero, de miséria, de desentendimento, de ignorância, de separações. Mas você está aqui essa noite no seu melhor lugar, no lugar certo, com as pessoas certas, para eu poder te dizer que a partir de hoje você pode escrever uma história maravilhosa que vai ficar para trás. Aquela história ruim vai ser apagada, Deus já jogou fora. Então você tem a oportunidade de escrever uma nova história. Só basta estar no lugar certo, com as pessoas certas. Jesus sabia que a geografia era algo muito importante. Jesus se movia o tempo todo para lugares e pessoas, lugares e pessoas, lugares e pessoas. Um dia, ele com seus discípulos passando perto de Samaria, nenhum judeu passava lá dentro, porque os samaritanos não eram, os judeus não gostavam de samaritano, porque o samaritano era o judeu misturado com alguma outra tipo de pessoas, com gentios. E eles rejeitavam aqueles samaritanos. E Jesus falou assim: nós não vamos dar a volta hoje não, nós vamos passar dentro de Samaria. Porque lá havia uma mulher chamada mulher samaritana, uma mulher que teve 5 maridos, nada deu certo para ela, e o sexto que ela estava agora, nem marido era, provavelmente um amante. E ela tinha tanta vergonha da sua história que ela deixou para trás, que ela ia buscar água ao meio-dia, porque as mulheres buscavam água pela manhã, ela não queria se encontrar, para as pessoas não rirem dela, não criticarem ela. E Jesus é como se ele dissesse assim: vamos passar por Samaria. Ele falou: Senhor, aí não é o lugar certo, onde eu pisar vai ser o lugar certo.
E lá tem uma pessoa certa, apesar de todo mundo achar que ela é incerta e é errada. Tem uma pessoa com quem eu quero conversar, e ela vai ser uma missionária. E Jesus entra e conversa com essa mulher, e essa mulher sai falando para todos: olha, tem um profeta aqui. Um homem que não conversava com mulher, os homens não ficavam conversando com mulher, o homem conversou com ela, o homem era judeu, entrou em Samaria, que até para os samaritanos ali era um lugar errado. Mas deixa eu dizer, quando Jesus chega, o lugar é certo, ele muda a história. Lugar, Samaria, pessoa, a mulher samaritana. Jesus se movia, fala assim, Jesus ainda se move para lugares e pessoas. Deus instruiu Jonas: Jonas, você vai lá no porto de Jope, hoje chamado como Jafa, do lado ali de Tel Aviv, Israel. Você vai para lá, pega o navio, vai para Nínive, pregar para eles, porque eles têm que receber uma palavra para eles terem salvação, se arrependerem dos seus erros, dos seus pecados. Jonas então pega o navio para o lugar inverso, pega o navio para Tarsis. Deus mandou: vá para aquelas pessoas e para aquele lugar. Ele não obedeceu nem as pessoas e nem o lugar. E aí vem uma tempestade, o navio quase virando, e ele jogando as coisas do navio para esvaziar o navio. Então descobre que o culpado de tudo era Jonas, porque Jonas desobedeceu a Deus. E Jonas falou assim: olha só o que é fugir do lugar certo. Ele podia falar assim: me dá um barquinho, eu vou tentar voltar agora para Nínive. Pode me jogar no mar, que a tempestade vai acalmar. Deixa eu dizer algo para você. Eu não estou dizendo que dentro de uma baleia é o lugar certo, mas se Deus enviar a baleia, é o lugar certo. E o peixe veio, engole Jonas e fica 3 dias. Jesus falou sobre Jonas. Eu vou dar um sinal para vocês, como Jonas, que ficou 3 dias, 3 noites lá no ventre do peixe. Eu no 3º dia vou ressuscitar também. E aí Deus, pastor Felipe, faz a baleia. Engraçado, irmão, a tempestade obedeceu a Deus e cessou. O mar obedeceu a Deus, a baleia obedeceu a Deus, só Jonas que não. A natureza é maravilhosa, ela obedece os mandamentos de Deus, mas nós que temos livre-arbítrio, escolhemos muitas vezes os lugares errados, as pessoas erradas, ouvir pessoas erradas e não ouvir a Deus. Quando a baleia vomita Jonas na beira do mar, lá em Nínive, os ninivitas ficaram impressionados, emocionados, e começaram a louvar o Deus dele, Dagon. Porque Dagon, a imagem dele é metade homem e metade peixe. Ou seja, se um peixe vomitou um profeta na beira do mar, esse cara foi enviado por Dagon. Só que eles não sabiam que ele foi enviado por Jeová, que é Deus até do Dagon e de todo mundo. E você conhece a história. Nínive recebe salvação. Abraão foi instruído por Deus para deixar a terra e a parentela. Fala comigo: a terra, o lugar, pessoas, seus parentes. Ok, Senhor, eu vou te obedecer. Ele sai para outro lugar, mas ele desobedeceu. Ele não se afastou das pessoas, porque ele levou parente com ele, o tal do Ló. Eu já falei isso muitas vezes, mas é bom lembrar que o nome Ló significa véu. Quem sabe a sua aceleração não chegou porque quem está andando com você não te deixa ver o que Deus tem para você, os caminhos que você tem que seguir. Essa pessoa nem vê você se ver como uma pessoa vitoriosa. Está na hora de tirar esse véu. Está na hora de sair da companhia das pessoas erradas. Só quando Abraão e Ló se separaram que Deus acelerou o propósito na vida de Abraão. Pastor, mas Deus faz isso? Faz. Por amor a você que se submete a Ele, Ele vai te abrir os olhos sobre pessoas que não tem nada a ver com o seu futuro, e você fica abraçando elas totalmente no presente, todo dia abraçando, e elas não tem nada a ver com os seus propósitos do futuro. Elas vão te puxar para baixo. Uma bela moça chamada Esther, judia, foi criada
pelo seu tio Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução. Mas quando ela estava pronta, ela foi levada para o palácio, porque ela foi escolhida por Deus para ser rainha. Irmão, se fosse olhar muito crente radical que tem hoje em dia aí, mas não conhece Bíblia, vou repetir, muito crente que sabe, acha que sabe tudo e não conhece Bíblia, que se vivesse no tempo de Esté, ia falar: Esté desviou, casou com um homem que não é crente, e é rainha num reino que nem adora Deus. Esse tipo de crente não ia aceitar José reinando 80 anos com o faraó, que se chamava de Deus. Faraó acreditava em outros deuses, se chamava ele o próprio Deus. Mas José estava lá 80 anos exercendo influência para o seu povo, e até para outros que não eram o seu povo também usufruíram daquilo que ele fez. Daniel, se tivesse esses crentes de hoje em dia na época de Daniel, se existia, Daniel era mal falado, que Daniel foi governador da Babilônia, maioral no governo de Belsazar, e foi um dos 3 presidentes ou 3 primeiros ministros, os ministros maiores do Império Medo-Persa. Nenhum desses reinos aceitava a Jeová, não louvava a Jeová, não adorava o Deus dele, mas ele estava ali no meio das trevas como luz. E Esther, na hora certa, se torna rainha, porque foi criada pela pessoa certa, andava nas companhias certas, aprendia as coisas certas, oração e jejum, e se torna rainha e livra o seu povo da morte, da destruição. Jesus andava, chegou a ter 500 discípulos. Quantos? E aí ele falou com os 500: vocês vão pregar, vocês vão acelerar propósito, mas antes de acelerar, freia. Antes de acelerar, freia, fica aqui em Jerusalém, porque para pregar em Samaria, nos confins da terra, em toda a Judéia, primeiro vocês têm que receber poder do alto, e aqui é o lugar de descer o poder. Eu não vou na igreja não, eu vejo pelo YouTube, eu não vou na igreja porque, eu estou decepcionado com a igreja. Vai para a lua então, o mundo te decepciona todo dia, você não foi embora para a lua ainda? É só da igreja que ele vai embora, que ela vai embora. Vou falar para você guardar. Fique no lugar certo, no seu melhor lugar. É o lugar de palavra de vida, palavra de vitória. É o lugar do Espírito Santo liberar destinos e propósitos. Sabe quantos obedeceram Jesus e falou: fiquem aqui até que vocês recebam o poder do alto? Só 120 obedeceram. E adivinha o que aconteceu com quem obedeceu? E um vento impetuoso entrou naquele lugar, e línguas como de fogo foram sobre as cabeças, e eles receberam então a aceleração de propósito através do poder do Espírito Santo. Aquele Pedro inconstante, aquele Pedro que fazia coisas e falava coisas que não devia, de repente prega para mais de 3.000 pessoas aceitando Jesus e batiza todos no mesmo dia, porque ele ficou no lugar certo, com as pessoas certas, até que ele foi demandado para realizar uma grande obra, porque ele estava primeiro no lugar e com as pessoas certas. Se você trabalhar 44 horas por semana, para o chefe errado, fazendo as coisas erradas, é por isso que às vezes você fica se perguntando por que 2 horas de igreja não muda a sua vida. Porque são só 2 horas, Emerson, na semana. Não acorda orando, não agradece pelo alimento na mesa, não vai dormir orando, assina contrato sem pedir a opinião do Espírito Santo, viaja sem perguntar se Deus quer que você viaja, realiza coisas sem pedir a opinião de Deus, depois só vai pedir para Ele consertar as coisas que deram errado. Eis aí a importância da geografia. Deus não te prosperará em qualquer lugar. Ele quer que você esteja no lugar certo para Ele te prosperar. Quem foi para qualquer lugar não orou antes. Quem foi para qualquer lugar não jejuou. Quem anda com qualquer pessoa, irmão, não estou falando que você tem que discriminar ninguém. Você tem que tratar todo mundo bem, desde o mendigo até o rei. Todo mundo você trata igual.
Eu estou falando de você viver, conviver e absorver coisas de pessoas que são qualquer pessoa, porque elas não têm qualquer objetivo na vida. E quem anda com essas pessoas não tem orado, não tem jejuado, tem fraquejado porque não estão tendo intimidade com o Pai. Irmão, oração não é repetição, oração não é falar bonito. Deus não se impressiona com o seu português correto, e Ele também não está rindo do português errado. Ele só quer que você trate Ele como Pai, seja íntimo e fala para Ele como você falaria para o seu pai. Mas então, pastor, quando é que Deus vai prosperar os meus caminhos? Quando você estiver disposto a estar em lugares certos e obedecer a Ele. Sabe? Mas pastor, eu estou tendo sucesso. Cuidado, porque existe muito fracasso vestido de sucesso. Porque fracasso é ter sucesso com coisas que te afastam de Deus. Se o seu sucesso te afasta de Deus, é um fracasso. Por mais que renda dinheiro, por mais que você fique bem, esse seu sucesso te afasta da sua família, das pessoas certas, dos lugares certos, então é um fracasso. Uma hora você vai descobrir isso. Anota essa aí. Onde você estiver vai determinar o que cresce em você. Onde você estiver vai determinar o que vai crescer em você. Como assim, pastor? Onde você estiver vai determinar se cresce erva daninha ou flores. Sabe, pastora Cláudia, a erva daninha ela é bonita. Ela tem uma florzinha linda. Só que ela vai enrolando na árvore. Olha que linda essa plantinha. Quando você vai ver, ela sugou e matou a árvore. Então, onde você está determina o que vai crescer em você. Já percebeu como é que são os ambientes, dependendo das pessoas? O ambiente perde a graça, o ambiente perde a alegria, o ambiente perde o clima. Sabe? É muita gente com conversa ruim, gente. Quem quer transformar a sua casa num lugar de alegria? Já começa cortando o seu programa matinal de crimes, assaltos e sequestro que passa de manhã. Não sou eu, isso é um estudo sério. Não lembro a fonte, me perdoe, mas eu vi. A cada 5 minutos de más notícias, você fica 5 horas com imunidade baixa. Tem gente que pode estar hoje com uma virose, doente, sofrendo, porque fica vendo só essas coisas, conversa com gente negativa, é só más notícias. As boas novas do Evangelho estão aí, fala disso. Fala dele, fala das maravilhas que ele está fazendo. É tanta conversa ruim, irmão. Eu nunca vi em toda a minha vida uma época tão cruel, onde pessoas com roupa de cristão, falando mal de cristão. É tanto cristão atacando cristão, que o diabo está sem serviço. Eu acho que de vez em quando o diabo pega a agenda, deixa eu ver, pega meu iPad aqui. Ué, aqui eu não preciso de não. Já tem um crente falando mal da outra igreja lá. Deixa eu ver. Ó, esse aqui. Esse aqui eu conheço. Ó, ele finge que é crente, é um demônio esse cara. Todo mundo pensa que ele é crente. E ele usa o YouTube para ficar falando mal dos outros. Olha aqui. Porque ele lá no YouTube parece que é um santo, eu conheço, meu chegado, ó, é assim comigo. A vida melhora 300% quando você aprende uma coisa. Algumas coisas que eu vou ler aqui agora. Nem todo convite merece um sim. Nem toda briga merece que você gaste energia com ela. Nem toda opinião merece a sua resposta.
Nem toda pessoa merece o seu tempo. Olha só, talvez o seu propósito está parado e atrasado porque você fala sim para todo mundo e sempre não para você. Tem tempo para todo mundo, ajuda todo mundo, visita todo mundo, está à disposição para todo mundo, mas quando vê suas coisas você não viajou, você não comprou, não passeou, não usufruiu, não teve com a família, porque está disposto a dizer sim para todos, e sempre olha no espelho dizendo não para você mesmo. Fala assim comigo: dizer não é autocuidado, é amor próprio. Agora presta bem atenção que essas chaves que eu vou liberar aqui, você tem que ter atenção. Onde você está determina o que você vê. E aqueles que estão te vendo vão determinar o favor que virá sobre você. Vou repetir. Onde você está, o lugar onde você está determina o que você vai ver. E as pessoas que estão te vendo determinam o favor que virá sobre a sua vida. Ninguém recebe favor sem que antes tenha sido visto por alguém. Explica melhor, pastor. Havia um cego, não via nada e ninguém via ele também. Mas quando Jesus viu ele, deu instrução para ele. Jesus deu uma cuspida no chão. Pegou aquele cuspezinho, fez uma lama e passou no olho dele. Jesus viu ele. E Jesus, vendo ele, determinou um favor sobre a sua vida. Ele foi curado da cegueira. Quem te vê, determina o favor que virá sobre você. Moisés foi colocado no meio dos juncos lá, com um cestinho. Mas até ali era só um bebê preso na beira do rio. Foi quando a filha do faraó viu ele, ele foi favorecido e foi para o palácio. Ele precisou ser visto. Eu estava vendo hoje um rapaz que ele era feiticeiro. Aí ele bota lá os vídeos, as fotos dele. Talvez alguém aqui da igreja siga ele também. E estava ali, ele mostra alguns vídeos de pessoas fazendo feitiço, né? E aí tem uma mulher lá fazendo feitiço no cemitério, na cova do cemitério. Eles até tampam o rosto dela. Montou uma casinha, montou tudo lá, pôs as oferendas. Falou: essa casinha aqui, ó, tá com chave lá dentro presa. Eu prendi a porta dela. Eu estou mandando o Exu trancar a rua, trancar esse negócio, porque uma clínica que compete com essa pediu para fazer o trabalho e para fechar essa clínica que agora compete com ela. Sabe o que é isso, irmão? Feitiço para todo cliente passar na porta e não ver o seu negócio, não entrar, não se sentir bem no seu negócio. Demônios na porta ali. Só que eu quero profetizar sobre a sua vida. A partir de hoje, se você crê e aceita, os seus negócios virtuais, os seus negócios físicos, ou seja, a empresa, os seus clientes te verão. E ao te verem vai ter favor para você e lucro e crescimento dos seus negócios. Assim seja, eu declaro, ligando na terra e nos céus, na autoridade do nome de Jesus e na unção do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Aleluia. A geografia vai controlar o fluxo de favores sobre a sua vida. Um dia de favor de Deus é melhor do que 1000 dias trabalhados. Eu me lembro de um pastor que ele é de Goiás, contando testemunho que ele era vendedor, uma imobiliária. Vendia tanto casas, apartamentos, quanto novos lançamentos, construção e tal. Aí fizeram uma reunião lá, 20 pessoas na equipe, todo mundo saiu desesperado para vender, e Deus falou com ele: fica aqui. Vamos lá, fulano, não, hoje eu vou ficar aqui um pouco. Passou metade do dia no escritório e Deus dando estratégia para ele. E sem ansiedade nenhuma ele ouviu a estratégia do Espírito Santo e vendeu 10 vezes mais do que o melhor vendedor daquele mês. E assim ele seguiu. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas às vezes que ficam desesperadas,
para ganhar mais um cliente, para ganhar mais 30, 50, 100, R$1.000, e deixam as coisas de Deus de lado. Podem flexibilizar o seu horário, são patrões de si mesmos às vezes, conseguem marcar clientes para outro horário, mas deixam a igreja, que é o lugar onde o Espírito Santo está falando, para prosperar nos negócios. Deixa eu te falar, 1 horinha de favor de Deus que vai valer mais que 1000 dias trabalhados lá na sua empresa. Não abra mão de estar na presença, não abra mão de estar no lugar certo. Essa aqui é muito boa. Comece a ir a lugares onde você é celebrado. Pare de ir em lugares onde você é tolerado. Eu, por enquanto, sou pastor aqui, porque o meu pastoreio ainda é celebrado. Se um dia ele for rejeitado, eu não posso ficar. Eu não posso ficar aqui sendo tolerado pela igreja. E graças ao bom, maravilhoso e querido Deus, que todos vocês, eu incluo pastores, líderes, ninguém de vocês aqui é tolerado, vocês são celebrados. Mateus 10, 14 e 11, ou do 11 ao 14. Olha o que Jesus falou: em qualquer cidade, ele está falando de lugar, ou povoado, está falando de lugar e de gente. Pergunte quem neles é digno, e aí fiquem na casa deles até vos retirar. Ao entrar na casa, saudai. Ele falou: se você entrar numa casa, fala, paz seja nessa casa. Se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vocês a paz que vocês foram levar. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, quando sair daquela casa e daquela cidade, sacuda o pó das suas sandálias, dos vossos pés, nem o pó daquele lugar leva com você. Jesus está dizendo: vá, leve a minha presença, leva a minha paz, leva a minha mensagem, leva a promessa que eu tenho. Se você for celebrado, a paz fica lá, a bênção fica lá, a mudança chega lá, a aceleração de propósito chega lá. Mas se você for tolerado e rejeitado, vai embora com a sua mochila de bênção, que lá não vai ficar. Não leva nem o pó daquele lugar errado. Se você não começar a se enxergar como uma recompensa para os outros, você se torna um mendigo no meio de hipócritas e pessoas falsas. Se olhe no espelho e diga: eu sou uma recompensa para aqueles que me conhecem, para aqueles que se aconselham comigo, que conversam comigo. Sabe por quê? Você tem que se perguntar: será que essas pessoas com quem eu tenho andado merecem os dons que Deus me confiou? Calma, eu vou chegar lá. Será que essas pessoas com quem eu estou despendendo tempo, atenção e propósito, será que essas pessoas me enxergam como um tesouro? Olha o que Jesus diz lá em Mateus 7, versículo 6. Não fica dando para cachorro o que é santo, e não dê pérolas para porcos, porque os porcos vão pisar as pérolas que você vai levar e vão te dilacerar voltando contra você. A gente, como crente, tem uma mania de querer pregar para todo mundo, de querer ajudar todo mundo. A pessoa te conta o problema, ela nem pediu sua opinião. Quantas vezes eu fiz isso? A pessoa nem pede minha opinião, só dela contar o problema e falou assim: olha, lá em Mateus, tal, diz assim. Eu já começo a pregar, mas ela não pediu para eu pregar. É por isso que às vezes muitos continuam na derrota, e você fala: entra aqui, sai aqui. Irmão, Deus criou duas orelhas e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. E ainda bem que fica uma do lado da outra, que tem coisa que tem que entrar aqui e sair aqui mesmo. Tem coisa que é bom entrar aqui e sair aqui. Mas Jesus foi bem categórico: cuidado. Você vai pisar em alguns lugares que tem pessoas que não são dignos dos dons da palavra que eu tenho dado para você. Elas vão desprezar a sua ajuda, desprezar o seu conselho,
E não é à toa que elas estão derrotadas, elas desprezam o conselho do Senhor. Pergunta para o irmão ali se está recebendo. Será que está recebendo? Ei, aqui ó, só pérola, segura aí. Uou, pega lá atrás, hein, ó. Aqui ó, pega aí. Quase que eu caí agora. Ia ser bonito, hein, levar um tombão. Pastor, irmão, olha só, procura saber onde Deus te quer diariamente, toda hora, semanalmente, mensalmente, anualmente. Procura saber isso, começa a orar nesse sentido. Pastor, como é que eu vou saber? Deus não fala nada. Fala, irmão, não é que Deus não fala nada, é só a Bíblia que está fechada. É só abrir que Ele está falando lá, abre lá que Ele está falando. Irmão, abre a sua Bíblia hoje, você vai ver que surpresa que você vai ter, cada violento que tem nesse tal dessa Bíblia. Você vai ver Ele acelerar seus propósitos. Abre ela, fala com o seu irmão, abre a Bíblia hoje lá. Sopra o pó do Salmo 91 e abre outros salmos lá. Vamos começar a nos perguntar agora, Senhor, para quem o Senhor está me enviando hoje? Me ensina a estar nos lugares certos nesse dia. Senhor, se eu for para aquele lado eu terei sucesso, dá para o Senhor me falar? Se não for para eu ir lá, me impede, por favor. Senhor, me mostra o lugar certo onde tem uma pessoa esperando pela minha atenção, para que eu leve uma palavra de vida. Senhor, estou às tuas disposições. Eu sou instrumento nas tuas mãos. Mas pastor, eu sou assim, eu tenho uns dons, mas eu fico sem graça. O povo achar que eu estou querendo parecer. Preocupa não. Os seus dons não são para autopromoção, são para promover o reino. Exerça e promova o reino onde você pisar. Porque Jesus prometeu: aquele que me servir, o Pai o honrará. E aí eu quero terminar dizendo algo aqui. Quando você está com as pessoas certas e no lugar certo, o seu melhor começa a aparecer e o seu pior começa a morrer. Será que você está exalando o seu pior? Então está no lugar errado, andando com pessoas erradas. Começou a criar algo que está melhor em você, pode saber, já está pisando no lugar certo e andando com pessoas certas. Quando você pega a semente, como é que planta? Vai, como é que é? Faz aí. Não é assim? Mas o problema é o seguinte: eu vou jogar semente em qualquer lugar? Qualquer lugar pode jogar semente, irmão? Claro que não. Então, o último conselho que eu te dou essa noite: qualifique o solo que você pisa, para que você jogue as suas sementes e elas prosperem. Qualifique com quem você anda. Sabe, irmão, não é que nós somos melhor do que ninguém. Eu tinha um costume, né? É claro, antes de ser pastor, de ir no interior, numa danceteria lá. Aí tal, um amigo meu falou assim: Stefano, para de ir naquela danceteria lá. Não é que você é melhor do que ninguém lá, mas tem gente movida por inveja. Lá no meio daquele bololô, se alguém enfiar uma faca nas suas costas aí, você nem sabe quem te matou. Não é lugar para você aquele lugar. Ei, não estou dizendo que você vai sair daqui achando melhor do que as pessoas, mas você tem que saber que você é um tesouro. E tem lugares realmente que não são dignos da sua presença, a não ser que você chegue lá para destruir as obras do diabo. Se é um lugar que o diabo está reinando, quer entrar lá, entra.
Mas não entra para fazer festa com o diabo. Entra para mudar a história daqueles que estão lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.